E hoje é de a gente ouvir aqui o governador Ronaldo Caiado, que está conosco ao vivo para conversar conosco, o governador de Goiás conosco ao vivo aqui no nosso All News. Olá, governador, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao UOL. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia, Raquel, prazer enorme voltar aí para conversar sobre esse assunto tão atual como a pauta que vocês colocaram. Atual, preocupante, todo mundo falando o que vai ser do Brasil com essas tarifas, né? O senhor recentemente esteve com outros governadores, inclusive com o governador de São Paulo lá em Brasília, estava ao lado dele quando cobrou atitude mais firme por parte do governo brasileiro. O que o senhor acha dessa ideia, desse pacote de ajuda às empresas? É uma saída boa para o Brasil diante desse tarifaço, governador? Olha, ele está copiando um pouco aqui de Goiás, né? Eu já implantei todos esses programas tão logo houve essa notícia, noticiaram esse fato da tributação. Eu imediatamente ampliei o meu programa de plano de equalização da taxa de juros. Semana passada, na B3, nós lançamos também um fundo de direito creditório, que vai girar em torno de mais ou menos 600 milhões de reais para repassar aí numa taxa de juros inferior a todas as taxas de juros do governo, uma taxa que chegará a 10% ao ano, que não tem nenhuma semelhante, e se o quadro agravar, ainda temos ainda um fundo de estabilização econômica do Estado, em torno de 4 bilhões de reais, para a gente poder atender aquelas que realmente sejam penalizadas pelo tarifaço. Então, não só no momento em que fui informado, retornei de uma missão no Japão e imediatamente tomei as providências junto com os empresários no nosso estado de Goiás, fazendo aqui a minha tarefa de casa, tá certo? Então, esse assunto em Goiás nós já avançamos. Agora, sem dúvida alguma, nós estivemos reunidos, sim, em Brasília e estaremos reunidos novamente amanhã, além dos governadores, os presidentes de partidos, no sentido de dizer, olha, não é possível o presidente Lula, por uma questão intencional e de política partidária, querer antecipar o processo e agredir aí espontaneamente o presidente dos Estados Unidos durante mais de 10 vezes, sem hora alguma querer procurar e buscar o diálogo. Então, isso que é estranho, você não querer buscar o diálogo. Se você vê, todas as autoridades, as maiores autoridades e presidentes do G20, todos estão conversando com o presidente Trump. Mas o Xi Jinping já teve com ele, já ligou para ele, parece que 12 vezes, teve se não me engano, acho que o Poder 360 citou a quantidade de vezes que o Xi Jinping já ligou para o presidente Trump. Então, o que falta no Brasil, neste momento, é uma capacidade de diálogo, de capacidade de entender que o Lula não é presidente do PT, ele é presidente do Brasil. Governador. Pode fechar mercado do Brasil. Desculpe interromper o senhor, mas no caso do Brasil tem uma diferença em relação aos outros países, que é o que o governo brasileiro argumenta, que o Brasil é praticamente o único país onde existe um componente político fortíssimo. Não estamos falando só de tarifa. Aqui, Donald Trump colocou como condição para fazer uma negociação comercial a interferência no processo judicial de Jair Bolsonaro. Ele quer anistia para Jair Bolsonaro. E aí, como é que Lula vai ligar para ele para discutir, argumenta o governo brasileiro, a soberania do país ou o andamento de um processo judicial? Não é diferente do caso da China ou da Índia? Raquel, com todo respeito, Raquel, em que momento chegou a esta situação que você cita? Depois que o Lula o provocou durante mais de 10 vezes, com piadinhas, com agressões espontâneas, querer desdolarizar, querer criar uma nova moeda, tá certo? Querer, ao mesmo tempo, romper acordo com os Estados Unidos, crítica de que ele é um imperador,
Não foi eleito, na maior vitória que os americanos já deram ao presidente da República. Então, essas coisas todas, tá certo? Isso é aquilo. Provoca. Mas, governador, mas vamos só aos fatos, governador. Ele quer realmente aí se resguardar na condição de tadinho. Governador, mas, por exemplo, vamos aos fatos. A carta do Trump, no abre da carta do Trump, ele fala exatamente sobre o processo de Bolsonaro, né? Que é isso que a Raquel estava falando. Quer dizer, a pressão que vem dos Estados Unidos é para que o governo brasileiro interfira no judiciário brasileiro. O executivo interfira no judiciário brasileiro. Quer dizer, isso faz algum sentido na sua visão? Não, de maneira alguma. Não tem nenhum sentido. Agora, por que o processo deteriorou? Olha, eu sou o maior adversário do Lula, o mais longevo adversário do Lula. Conversei com o Lula desde o primeiro dia que ele ganhou a presidência da República. Não tem nenhuma dificuldade de falar com ele. Tá certo? Agora, por que ele provocou esta situação? Fabiola, uma coisa importante na vida da gente é a experiência que a gente acumula. Está aí o Josias, tá certo? Que sabe que quando o Bush ganhou as eleições nos Estados Unidos, tá certo? Nós tivemos uma reunião no Canadá. O Fernando Henrique nos convidou à época, deputados federais, senadores e tudo. E estava lá exatamente o Hugo Chávez, tá certo? E começou a provocar o Trump, o Bush, entende? Então você nota que isso é uma prática, tá certo? Muito característica da América Latina, certo? Então, desde aquela época, começou essa provocação para aí fazer o que fez na Venezuela. Se você buscar, os fatos se repetem, a história se repete, só que em momentos diferentes. Então, o que o Lula fez foi isso. Tem algum motivo, eu lhe pergunto, tinha algum motivo, Fabio, de um presidente do Brasil que tem o seu maior aliado, que são os Estados Unidos, e simplesmente chegar e se posicionar, ser um imperialista, vem chupar jabuticaba, vou desdolarizar a moeda no mundo. Então, quer dizer, são essas agressões, isso leva a quê? E qual é o objetivo? Aonde ele quer chegar? Agora, você quer discutir a consequência do problema? Não, mas qual é a causa determinante do problema? Isso não pode ser deletado de maneira alguma. Então, essas coisas que precisam de ser... A narrativa tem que ser na extensão dela, tá certo? Governador, sem deletar nada, o Lula também teve relacionamento muito adequado com o Bush, com outros presidentes de republicanos, né? Agora, nesse momento, sem prejuízo da crítica que pode ser feita ao governo e ao Lula, o Lula começou a deslizar desde a campanha, quando ele manifestou uma torcida pela Kamala Harris durante o processo eleitoral. Você pode ter uma preferência, mas como presidente da República não seria conveniente manifestá-la, né? Então não se exclui a hipótese de criticar o comportamento do presidente. Mas quando os senhores, e aí me refiro aos senhores porque outros governadores têm o mesmo comportamento, né? Quando os senhores deixam de criticar também o serviço que é feito pelo Eduardo Bolsonaro no exterior, não perdem um pouco da credibilidade? A crítica não fica fraca? Porque é preciso reconhecer problemas dos dois lados, né? E os senhores parecem criticar o governo, e é criticável, mas contemporizam com o bolsonarismo, com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro hoje é deputado federal, exercendo o mandato, traindo o Brasil no exterior. Não seria o caso de ponderar os dois problemas, governador? Josias, imagina bem Ronaldo Caiado, o presidente da República, e um deputado sendo mais eficiente do que eu, presidente, do que o meu Itamaraty, do que toda a estrutura federal de um governo. Por favor, que balança é essa sua? Josias, um deputado federal e um presidente da República. Josias, aí o cidadão quer buscar, olha, você sabe, eu não dou conta, porque lá tem o Eduardo Bolsonaro que está impedindo tudo. Por favor, essas coisas precisam ser dadas
o devido valor e o devido peso a cada uma, tá certo? O que não pode é imaginar que apenas ele é que provocou tudo isso. Você acha que todas as ações para tentar cada vez mais penalizar as big techs, cada vez mais ações para dizer que quer a desdolarização no país, a cada vez mais dizer que ele é um imperialista. Você acha que tudo é secundário e que o importante é um deputado federal que ficou lá criticando. Ora, seria um grau de incompetência. Se o Lula, presidente da República, não consegue falar com um chefe de Estado, com a estatura que tem um presidente da República do país, esse homem deve pedir a demissão. Ele não está preparado para ser presidente da República. Está preparado para ser presidente do PT. Objetivamente, como é que o senhor avalia o trabalho que está sendo feito pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Como é que o senhor avalia o comportamento? O problema dele, ele é deputado, ele faz o que ele quiser, ele tem a liberdade de falar. Os meus opositores aqui em Goiás têm liberdade de agir, Josias. Perdoe, só para complementar o raciocínio. O senhor é candidato à presidência da República, não é? E o eleitor espera enxergar nos candidatos um exemplo, não é? Então, nesse sentido que eu gostaria de ouvi-lo sobre a sua opinião, que ele tem o direito de fazer o que ele bem entende, sim, e ele está fazendo, né? Mas como candidato à presidência, qual é a mensagem que o senhor emite ao eleitorado? O que é que o senhor acha do trabalho que ele realiza? Olha, em primeiro lugar, eu sou candidato a presidente da República, e repito aqui a vocês todos, para que no primeiro dia de presidente da República eu vou assinar a anistia de todos, em primeiro lugar, tá certo? Eu vou pacificar o país. Em segundo lugar, eu, presidente da República, tá certo? Eu vou entender que terão ali dezenas, eu já fui do parlamento durante 24 anos, já terão ali dezenas de deputados e senadores que farão oposição a mim. Esteja ele no Brasil, esteja ele na França, esteja ele nos Estados Unidos, esteja ele na Austrália, onde quiser, é direito dele. Bom, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ir lá declarar o que ele desejar. Eu não vou guiar o meu governo, porque um deputado foi lá falar mal de mim. Mas o governador, é direito dele interferir, é direito dele prejudicar as empresas brasileiras, governador? É direito dele prejudicar as empresas brasileiras, porque assim como alguns estão vendo que ele fez isso, né? Mas eu acho que esse que é o que o Josias está perguntando. O senhor, como um governador de estado, que tem que, inclusive, lidar com isso no seu estado. O senhor, como um pré-candidato à presidência da República, quando o senhor vê um parlamentar que é da direita indo para os Estados Unidos e pedir para que o governo americano interfira no Brasil desta maneira, prejudicando economicamente o Brasil, o senhor acha que tudo bem? É uma liberdade de ele fazer isso? E o Lula ir lá na Argentina e mandar soltar a ex-presidente condenada por corrupção, ela ir mandar o avião da FAB lá no Peru para buscar a condenada, a primeira-dama também para o Brasil. Agora vem cá, vamos com todo carinho, Fabiola, com todo carinho. É o seguinte, quando o médico é incompetente, tá certo? A culpa do insucesso é a circulante de sala na cirurgia, entendeu? Então, se você quer buscar, tá certo, uma situação de querer explicar tudo o que está ocorrendo, porque tem a voz de um deputado fora do Brasil, tá certo? E você imaginar que a estrutura de um governo federal e um presidente da República, com toda a estrutura de um Itamaraty, ele não consegue superar este problema, então esse cidadão não está preparado para governar. Governador, por favor. Vamos botar nos devidos lugares, tá certo? Não vamos achar o culpado, não. O cidadão, a cirurgia foi ruim, o paciente foi a óbito, a culpa não foi do circulante de sala, não. A culpa foi do cirurgião mesmo, tá bom? É isso que a gente tem que ser direto na vida. Não vamos querer tapar o sol com a peneira. Não vamos querer tapar o sol com a peneira. Imagina bem um presidente da República e você vem me dizer, Josias e Fabiola, que o Lula não está aplaudindo o que está acontecendo lá dentro de casa. Que o maqueteiro dele não está mandando ele falar isso toda hora. Vamos ser realistas, gente. O presidente da República quer a crise.
Ele quer a crise, Josias. Vamos ser realistas, Fabíola. Ele quer o acirramento com o Trump a todo momento. Você não enxergou isso? É a única maneira, o cara está lá, tá certo? Ele não tem programa de governo. De repente, vocês dão publicidade. Não, ele está contra os BBB, as bets, os bancos e os bilionários. Ele é o presidente. Por que ele não faz nada? Agora ele é contra o Trump. Ele é contra o Trump por interesse, da mesma maneira que ele é contra o BBB. Por que ele não toma atitude contra o BBB? Governador. É bet está na mão dele, banco está na mão dele, os bilionários estão na mão dele. Por que ele não toma decisão? Governador, o senhor está falando que o governo tem uma agenda política e está se aproveitando dessa situação toda para alavancar a popularidade. O senhor também já disse que assina a anistia, caso seja eleito, no primeiro dia para pacificar o país. Sim. Agora, a direita, não só a direita, existe um consenso entre líderes do Centrão, seu partido incluído, pelas apurações que a gente tem, de tentar votar duas pautas a partir dessa semana no Congresso Nacional. A anistia, mas antes da anistia, o fim do foro privilegiado. Né? Se quer acabar com o foro privilegiado, que deputados e senadores sejam julgados na primeira instância, e o que muita gente comenta é que é para escapar das investigações da Polícia Federal que estão a cargo do ministro Flávio Dino, investigações de corrupção envolvendo emendas parlamentares. O senhor sempre é muito enfático nessas questões de corrupção. O senhor é a favor do fim do foro privilegiado para que os deputados possam escapar do que eles chamam de chantagem do Supremo, ou o que a gente também pode olhar para um outro lado, das garras do Dino? Você nunca me viu me pronunciar contra qualquer decisão no sentido de promover a asepsia, a limpeza, a correção e a combate à corrupção. E sou dos poucos homens no país que, com 40 anos na vida pública, nunca vocês me viram envolvido em bandalheira. Tá certo? Então, da minha parte, tá certo? Eu estou totalmente à disposição a ser investigado por quem quer que seja e comprovar meu patrimônio e de que maneira eu mantenho a minha família. Então, este assunto aí, tá certo? Eu nunca na vida tirei do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, as suas prerrogativas. Jamais tirei do Supremo Tribunal Federal as suas prerrogativas. Sou bem claro em relação a isso. Jamais. Sou homem que acredito e acho que nós devemos, sim. E avanço dizendo que um próximo presidente da República você precisa ter coragem para amanhã insurgir contra o uso indevido dessas emendas impositivas, tá certo? E tem citado isso desde 5 anos atrás que eu comecei meu governo, tá bem? Eu nunca aumentei emenda impositiva no Estado, recebi da maneira que está, tá certo? Faço um controle austero, bloqueio 50% para a saúde e também acompanho a aplicação dos outros restantes por 50%. Então, esse assunto é um assunto que eu acho que, em primeiro lugar, governo tem que governar. Presidencialismo, quem tem que mandar no dinheiro discricionário é ele. Ele é que faz projeto de governo. Ele é que aprovou o projeto de governo. Agora, se tem presidente que tem medo de CPI e fica abrindo as pernas para emenda impositiva de bancada, de comissão individual, isso eu não vou discutir. Agora, se eu for presidente, eu vou saber tratar do assunto como eu sei como eu governo o Estado de Goiás. Mas o senhor é contra ou a favor do fim do foro? Porque o seu partido tende a votar pelo fim do foro privilegiado. Bom, eu estou dando a minha opinião, tá certo? Se eu estivesse lá no plenário, você sabe que eu sou bom de tribuna e sou bom de regimento interno, tá certo? A minha posição é que prevaleça com o Supremo a análise de tudo aquilo que acho que devem fazer em relação a deputados, senadores e presidente da República. Então o senhor é a favor do foro privilegiado? Contra o fim do foro. Sim. Para ficar mais claro. O governador, sim, olhando... vai lá, Josias. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, governador. Hoje há dois tipos de direita no país, né? Há uma direita que tenta se apresentar como um ramo racional do conservadorismo
E é uma banda meio Neandertal, né? Na época da pandemia, o senhor, que é médico, inclusive, rendeu homenagens à ciência e se afastou naquela ocasião, momentaneamente, do Bolsonaro, que falava em cloroquina. Agora, o senhor tem dúvidas em relação a se houve ou não tentativa de golpe no Brasil e avisa já de antemão que, eleito, assinará a anistia, já no primeiro momento de um eventual governo seu no Palácio do Planalto. A minha dúvida é, não acha que em 2026 teremos uma eleição novamente bem acirrada e que será definida ali no VAR pelo voto de centro? Não receia que esse negacionismo em relação ao golpe seja a nova cloroquina? Não receia perder o voto desse eleitor de centro que tende a definir o resultado da próxima eleição? Não, Josias, sabe por quê? Porque eu sou um homem que não me curvo às decisões que tendem a ser populistas e que realmente possam trazer ali benefícios temporários. Eu sou um homem que acredita em princípios. Eu sou um homem que a vida toda fiz política com espírito público, certo? E se você buscar o fato do 8 de janeiro, certo? E se buscar a fala dos ministros, certo? Entre eles, tá certo? O que hoje está na saúde, o ministro Supremo Flávio Dino, você vê que a única pessoa, como governador, que fez com que não chegassem mais ônibus em Brasília e que se ofereceu para poder não deixar com que houvesse menor depredação sobre os prédios públicos, fui eu, Ronaldo Caiado. Entende? Então busque do Padilha e busque do Dino, tá bom? Busque dos dois. Você acha que se eu, presidente da República, Josias, não quero 8 dias, não quero um dia só. Eu quero 1 minuto só como presidente da República. Você acha que alguém vai entrar, eu, presidente da República, vai entrar em Brasília e vai quebrar os poderes? Você acha que isso vai acontecer? Não existe hipótese, porque não tem governo. O governo tem complacência com tudo isso que está acontecendo. E teve complacência. Tá certo? Nunca quis atuar. Um homem que tem as informações todas como presidente da República não sabe atuar fortemente e botar as tropas na frente ali do Congresso Nacional e falar ninguém entra um passo para frente. Então, isso é falta de capacidade de governar. Eles deixaram acontecer também para criar esse clima todo. Agora, o que existe é falha, da mesma maneira que ele quer agora criar esse clima, tá certo? Ele governou 2 anos com 8 de janeiro. O governador, eu acho... Josias, o que ele fez no governo até hoje que não foi o 8 de janeiro? E por que eu vou fazer anistia? É o que eu disse, eu vou repetir Juscelino Kubitschek. Eu gosto de história. Vou repetir Juscelino Kubitschek. Vou alforriar e vou governar. Tá certo? É isso aqui a maneira de governar o Brasil. O governador, o senhor... Houve ou não houve tentativa de golpe? Tentativa de golpe? Cadê o chefe do golpe? Hã? Não, governador. Agora, vem cá. O senhor rasga os depoimentos. Não, só para concluir, governador. O senhor rasga aí. O senhor ignora os depoimentos dos comandantes militares? Não, eu não estou ignorando. Deixa só ele concluir a pergunta, governador. Deixa só ele concluir a pergunta. Deixa ele concluir a pergunta. Só para que a gente possa... Eu fui o único governador, deixa ele concluir a pergunta para que a gente possa entender a conversa, governador. Deixa o Josias concluir a pergunta. Bom, a minha dúvida, governador, a gente tem um julgamento em curso, né? Há depoimentos de comandantes militares, não é? O delito, inclusive está previsto numa lei sancionada pelo então presidente Bolsonaro, o delito é tentar o golpe, tentar subverter a democracia. Senão não estaríamos nem nós aqui conversando, né? Se fosse um golpe exitoso, talvez estivéssemos em outra realidade. E aí há os depoimentos dos militares. Agora, no Supremo, um general reconheceu lá, olha, de fato existe aquele plano para assassinar o presidente eleito, o vice, o então presidente da Justiça Eleitoral, existe, mas era só um pensamento digitalizado.
estava no computador dele, mas aquilo era um pensamento digitalizado. Quer dizer, essas coisas todas não compõem um cenário que caracteriza a tentativa de golpe. A seu juízo, isso deve ser desprezado? Não seria o caso de haver uma punição até para mostrar que a democracia é sólida? Por que falar em anistia diante desse cenário? É isso que eu queria entender, governador. Você é um estudioso, Josias. Na época de Juscelino Kubitschek, não foi movimento de quebrar a Câmara, o Senado, com pessoas desarmadas, não, Josias. Foi a aeronáutica brasileira que, baseada em Jacareacanga e Aragarça, ali tentaram a queda do Juscelino. Certo? Ele disse, olha, eu preciso de governar. Ficar a vida inteira discutindo esse assunto, não vou admitir mais isso nem nada, mas lá você tinha a aviação, tinha os militares, tinha a tropa armada, tinha tudo. Ele falou, olha, deixa eu governar. Josias, se você quiser continuar explicando o Brasil atrasado como está, em todas as áreas, e quiser continuar a pauta na imprensa até o final do ano, e só vai ter solução o Brasil a hora que a gente derrotar o Lula, tá certo? Se você quiser discutir a pauta do 8 de janeiro e esquecer a educação, a saúde, sem esquecer os faccionados que tomam grande parte da sociedade, do seu estado, de Salvador, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão, da Amazônia toda, de tudo isso, se você quiser achar que tudo isso é acessório, e você achar que esse foi um problema muito grave, eu também presenciei o MST quebrar o Congresso Nacional, quebrar o Ministério da Economia, quebrar posto de pedágio, sequestrar áreas de pesquisas, incendiar, fazer as maiores barbaridades. Nunca concordei com isso, nunca. Tá certo? Então, essas decisões, elas precisam ser feitas e reafirmadas pelo Supremo, certo? As minhas críticas, elas foram às decisões monocráticas, não a decisão do Pleno Supremo. Tanto é que, na mesma linha de raciocínio minha, a Folha de São Paulo soltou um editorial claro, dizendo dos excessos. Quando você tem um colegiado, quem pronuncia não é o presidente da Câmara. Quem pronuncia se é a pauta de emenda constitucional 308, se é lei complementar 257, se é lei ordinária, maioria simples. Então, é isto que se deve fazer quando se tem um colegiado. Então, essa tese de achar que, olha, está se rompendo, está se quebrando a democracia, não. O PT fez uso disso para não governar durante 3 anos. Eu pergunto o que o governo fez até hoje, a não ser 8 de janeiro.